Rádio Planalto AM. A emissora de rádio mais tradicional de Passo Fundo. Ligue e participe. Telefone 3045-3088. Torpedo e WhatsApp 9968-730-0. Acesse pela internet rdplanalto.com. Começa agora pela Planalto AM, programa Gente que Pensa e que Faz. Um programa para fazer a diferença na sua tarde. A apresentação, Neuro Zamban. 12 horas e 56 minutos em Passo Fundo, 16 graus a temperatura. Programa Gente que Pensa e que Faz. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Pensa e que Faz. Você que faz parte da família Planalto, você que participa diariamente desse programa, é muito bom contar com você no início da tarde. Hoje que o tema gira em torno de problemas de saúde. Saúde todos nós temos, todos nós nos preocupamos com ela e todos nós queremos, gostamos, precisamos tratar de problemas de saúde. Por isso, já se aligere aí, 3045-2914, liga para cá, 9968-730-0, nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, conte sua história. É muito bom contar com a sua participação. Ou também o fabuloso Facebook/AM Planalto, onde já estão avisando aqui que estão sintonizados o Christian, está sintonizado também o Antônio Carlos, está o Anderson e também o Neri Gomes. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela companhia. Aguardo a participação de vocês. Hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça. Quem de nós já não sentiu dor de cabeça? Portanto, olha, gente, vamos nos agilizar. Qual é a sua dúvida? Por que você sente dor de cabeça? Qual é a sua situação? Está aqui uma pessoa abalizada para falar sobre isso, aguardando a sua pergunta e preparada para esclarecer todas as suas dúvidas. Volto a dizer, 3045-2914, Facebook/AM Planalto, ou também 9968-730-0, nosso WhatsApp. Hoje é quarta-feira, 25 de abril de 2015, lua crescente. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena, Santo Antônio e São Pedro de Verona. Frase do dia para nossa reflexão. Tudo parece impossível até que seja feito. Olha aí. Tudo parece impossível até que seja feito. Se você acha impossível, abrace a causa e se aligere. Dia de hoje na história, em 1648 era fundado o Exército Brasileiro. Em 1997 entrava em vigor o Acordo Internacional sobre Proibição de Armas Químicas, sem adesão da Rússia e Cuba. Dia Internacional da Dança. E nós aqui que dançamos a música do ouvinte, vamos falar com muita esperança e também expectativa com a doutora Ana Luísa Brasil Dosa, neurologista da clínica Neurovasc. Boa tarde, doutora, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Alisson Dossa também aí acompanhando, dama de companhia da Ana Luísa. Boa tarde, como vai? Boa tarde. Sempre colega aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado por nos receber, pelo O convite. que tu anda fazendo, Alisson, aí? Fala para nós. Tô lá na clínica Neurovasc, a clínica da família. Trabalhei bastante tempo, né, no meio de comunicação, agora dando um tempinho, dando um apoio pro pessoal na clínica. Muito bem. Bem-vindo, gente que pensa e que faz. Falando hoje sobre dor de cabeça. Mas antes disso, Ana Luísa, posso lhe chamar assim? Claro, com certeza. Me diga uma coisa, onde foi sua formação? Como é que a senhora chegou até essa área? É daqui mesmo? Veio de fora? Eu sou daqui mesmo de Passo Fundo, eu fiz faculdade na UPF, aqui em Passo Fundo mesmo. A minha formação em neurologia em residência foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz mestrado em cefaleia, em dores de cabeça, na Universidade Federal Fluminense, que também é no Rio de Janeiro.
E aqui a senhora atua? Eu atuo na área de neurologia, com uma subespecialidade em dores de cabeça. Muito bem. O que é uma dor de cabeça? Dor de cabeça, na verdade, é um evento neuroquímico que acontece no cérebro da maioria das pessoas em algum momento da vida. Então, se estima que 95% da população, em algum momento da vida, vai ter algum tipo de dor de cabeça. Na verdade, acontece por uma sensibilização das regiões do pericrânio, que a gente tem ao redor do crânio, e que acabam estimulando áreas da dor dentro do próprio cérebro, né? Numa região em especial que a gente chama de tronco encefálico e tálamo. Vamos falar isso de forma que o ouvinte possa entender com mais tranquilidade. O que é a dor de cabeça, doutora? A dor de cabeça é uma dor extremamente comum, né? Entra dentro na Organização Mundial de Saúde, eles consideram como a quinta doença mais incapacitante. As enxaquecas até entrariam, tá? E como eu disse para o senhor, é um fenômeno químico do cérebro. Tá? Então, a pessoa, por algum motivo que pode ser secundário, um quadro infeccioso, como uma sinusite, uma meningite, ou mesmo uma enxaqueca, que a gente chama de primária, ela tem esse estímulo das áreas de dor no cérebro. Tá? É uma rede intrincada de circuitos de dor no cérebro que envolvem neurotransmissores, que são substâncias geradas no cérebro que causam dor. Às vezes as pessoas dizem... eu tenho uma dor de cabeça na frente, do lado, atrás da cabeça. Isso é imaginação ou é assim mesmo? É real, tá? Alguns tipos de dor de cabeça, eles tendem a doer em locais mais específicos. Por exemplo, a dor de cabeça da sinusite. Ela tende a doer mais na testa, ali na região da fronte, ou na região das bochechas, ali da maxila. A meningite tende a doer um pouco mais na região posterior ou em toda a cabeça. A enxaqueca pode doer só de um lado da cabeça. Isso é real. Isso é real. As pessoas que têm enxaqueca precisam ficar no escuro. Por quê? Porque diminui a estimulação. Um dos mecanismos da dor na pessoa que tem enxaqueca é a estimulação do nervo óptico, que é o nervo da visão, que ele acaba estimulando a área da dor no cérebro. Então, se a pessoa fica de olho fechado, se fica num quarto escuro, mais calmo, esse estímulo para a dor, que seria o estímulo luminoso, ele acaba não acontecendo. E a dor acaba diminuindo. O estímulo luminoso, ele pode ser um estímulo doloroso para quem tem enxaqueca. Existem muitas causas para a dor de cabeça? Milhares, muitas, centenas. As principais, então, sinusite é um ponto... Teria as secundárias e as primárias. Secundárias seriam, como já diz o nome, secundária é algum processo. Um processo infeccioso, um traumatismo, uma meningite. Então, infeccioso a gente teria meningite, teria sinusite, teria rinite, todas essas ites e processos gripais. Um traumatismo crânioencefálico, a pessoa bate a cabeça e acaba tendo uma dor de cabeça. Isso a gente chama de dores de cabeça secundárias. Uma dor de cabeça secundária é um tumor. E tem as dores de cabeça que a gente chama primárias. A pessoa pode investigar e ela não vai encontrar nada. Vai ter ressonância, tomografia, tudo normal. Essas dores de cabeça primárias já nascem com a pessoa já nasce com uma predisposição genética a esse tipo de dor de cabeça. Então não há o que fazer. Existe tratamento, mas não existe, na maioria dos casos, não existe uma cura, porque não tem como a gente modificar a genética da pessoa. Mas existe tratamento. Daí entraria enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, alguns tipos de cefaleia do tipo tensional crônicas e outros tipos mais raros, cefaleia em salvas, algumas... Cefaleia dor de cabeça, é um sinônimo para dor de cabeça. Se não tem o que fazer, como é que descobre o tipo de dor de cabeça genética? Queria dizer hereditária, melhor genética. Por isso a importância de um profissional especializado. Na verdade, o único instrumento que a gente teria seria a conversa, a entrevista clínica com o paciente. E baseado nas características clínicas, no exame físico neurológico dentro da normalidade, é um quebra-cabeça. A gente acaba fechando esse diagnóstico através dos dados que o paciente nos passa. Muito bem. 13 horas e 5 minutos aqui em Passo Fundo. Eu falei 13 horas e 5 minutos. 16 graus a temperatura. Você está na Rádio Planalto AM 730, programa Gente que Pensa, que faz 18 graus a temperatura, aliás. 13 horas e 5 minutos.
você pode participar. 3045 2914, liga para cá. Ou utilize o fabuloso Facebook /AM Planalto. Ou você pode dispor também do nosso WhatsApp. É só para mensagem, não pode ligar. O ouvinte está ligando, mande uma mensagem. Né? 9968 730 e 30. O ouvinte pergunta: quando que eu devo procurar um médico para tratar dor de cabeça? Primeira coisa, se a dor de cabeça muda as características. Eu tive uma dor de cabeça durante toda a minha vida, que era de um jeito X, e de uma hora para outra ela começou a piorar. Ela começou a ser diária. Antes ela era esporádica, ela vinha uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses. De uma hora para outra ela começa a ser diária, aumenta a frequência ou aumenta a intensidade. Uma dor de cabeça que tinha uma intensidade pequena começa a ser extremamente incapacitante. Então, esses são sintomas de alerta que alguma coisa diferente pode estar acontecendo. Se a pessoa tiver algum sintoma neurológico, além da dor de cabeça, um borramento visual, um formigamento em algum lado do corpo, uma perda de força, isso também é outra coisa que nos faz orientar, então, o ouvinte a procurar um médico, um especialista nessa área. Ou se a pessoa, de repente, já sabe que tem uma enxaqueca, já tem um diagnóstico, mas as crises acabam sendo muito frequentes e ela quer buscar um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Né? É outra opção também. Muito bem. 13h07 em Passo Fundo, 18 graus de temperatura. Programa Gente que Pensa e que Faz. A Mari pergunta o seguinte: dor de estômago e dor de cabeça pode ser sinal de má digestão? As pessoas, isso é uma pergunta bem interessante, porque muitas pessoas que têm enxaqueca, elas relatam náuseas, enjoos, vômitos e às vezes até uma dor no estômago durante as crises de dor. E elas referem que estão atacadas do fígado ou atacadas do estômago. Isso, na verdade, é um mito. Na verdade, quem atacou o estômago foi o cérebro. Na verdade, a crise de enxaqueca desencadeia esses sintomas no estômago. Na verdade, o próprio cérebro, durante o período da dor, ele desencadeia uma cascata de eventos dolorosos que envolvem o estômago. Então, na verdade, a dor é que gerou o desconforto no estômago e a náusea e o vômito, e não o contrário. Então, geralmente, o problema vem da cabeça, vem da enxaqueca. Eu acho que tem que explicar melhor isso, não sei como. Mas é real isso que nós pensamos que você almoça, ou às vezes exagera um pouco na comida e tal, dorme, acorda, e aí aquela dor de cabeça insistente. Isso, na verdade, tem 2 fatos. Até pode acontecer isso, às vezes a pessoa exagera tanto, o alimento ele acaba sendo irritativo no estômago, isso pode gerar uma dor de cabeça secundária à dor de estômago. Mas na maioria dos casos, Neuro, o que acontece é o seguinte: a pessoa já tem uma enxaqueca, tá? Ela come algum alimento que é irritativo para o cérebro, tá? Então pode ser um excesso de cafeína, uma carne muito gorda, exagera de repente na bebida alcoólica. Tá? O paciente já tem aquela predisposição genética a ter crise de enxaqueca. Esse tipo de alimento, ele entra na corrente sanguínea e ele vai numa área do cérebro que estimula áreas da dor e áreas que estimulam o vômito, mas essa origem desse vômito, desse enjoo, desse desconforto, tem origem no cérebro. O cérebro manda um estímulo através de um nervo vago, do nervo que se chama vago, ele sai do cérebro e vai até o estômago, e gera a dor, a náusea e o vômito. Está dizendo para esse alimento ali não é teu lugar. Não é teu lugar. Irritou o cérebro e o cérebro mandou um aviso para o estômago dizendo: olha, eu vou dar enjoo, vou dar vômito, vou dar dor de cabeça. Tá? O que a pessoa tem que fazer num caso desse? Não vai sair de casa e vai para o médico. Vomita e pronto. O vômito, geralmente, ele alivia, né? Acaba dando esse esvaziamento gástrico e a pessoa acaba se sentindo um pouco melhor. Mas, assim, ele pode tomar um analgésico comum, pode tomar uma medicação para náusea, né? Mas se persistirem esses sintomas com vários tipos de alimento e frequentemente, daí tem que procurar um médico para fazer um tratamento preventivo. Tá. Muito bem. 13h10 em Passo Fundo.
18 graus a temperatura. Você está na Rádio Planalto AM 730, no rdplanalto.com ou também nos nossos aplicativos, né? Você pode participar pelo Facebook /AM Planalto, pode participar pelo telefone 3045 2914 ou também pelo nosso WhatsApp 9968 730. É muito bom ter a tua companhia, você sabe disso. Mais do que isso, você é importante ali da sua cidade, é importante aqui da região, aqui do centro da cidade. Você que nos acompanha sempre, muito bem-vindo. Se você já teve dor de cabeça, liga para cá, conte a sua história. Se você tem alguma dúvida, participe ou acompanhe com atenção. Quero mandar um abraço também a todo o pessoal que está agora nos acompanhando nos carros, viajando para lá e para cá, e recomendando cuidado com o pé, Alisson. O peso do pé. Não exagere na velocidade. Se você quer chegar bem, não dê dor de cabeça para a pessoa que você está visitando ou para quem você deixou em casa. Cuide da velocidade. O doutora Ana Luísa Brasil Dosa, neurologista. O pessoal diz o seguinte, essa expressão que usei, não vou dar dor de cabeça. Fortes emoções geram dor de cabeça? Podem gerar dor de cabeça. Explica isso para nós. É a mesma coisa. A gente tem um nervo, vou tentar explicar de um modo simples. A gente tem um nervo que envolve todo o crânio e que envolve a face. Quando a gente fica tenso, quando tem uma tensão emocional, a gente acaba levando uma contratura da região da musculatura, tanto da face como da região do pescoço, da região cervical. Esse nervo que engloba toda a nossa face e o nosso crânio, quando estimulado, ele pode mandar um estímulo para o cérebro que gera dor. Então, a própria química, nós mesmos modulamos a química da dor no nosso cérebro. Tanto que quando a pessoa está extremamente positiva, quando ela está alegre, quando ela encara a vida de um modo diferente, ela pode liberar substâncias que são como se fosse uma morfina interna. A pessoa mesmo libera, a gente chama de opioides endógenos o nome disso. E ela acaba gerando analgésicos para o próprio cérebro. A pessoa que tem um comportamento mais negativo ou que sofre um estresse emocional muito grande, acaba liberando essas substâncias que são, na verdade, nocivas e que causam dor no cérebro. O ouvinte diz o seguinte: tenho 50 anos e nunca tive dor de cabeça. É possível? É possível, parabéns. Ele entra dentro de 5% aí da população que relatam que nunca tiveram dor. Tá? De 5 a 10% da população, o ouvinte provavelmente deve ser homem. Geralmente as mulheres são mais acometidas por enxaqueca e outros tipos de dores de cabeça mais frequentes. Então não é mania, é porque assim, a mulher realmente tem um pouco A mulher, mais... sim, geneticamente, ela tem uma predisposição 3 vezes mais, de 2,5 vezes, 3 vezes mais, a ter crises de enxaqueca do que um homem. Muito bem. 13 horas e 14 minutos em Passo Fundo, programa Gente que Pensa e que Faz. Você é nosso convidado a participar, 18 graus a temperatura. Você pode participar, faz como a Marilene aqui. Tem algum medicamento preventivo usado no tratamento dos ataques de enxaqueca? Boa pergunta também. Existem várias medicações preventivas que a gente pode usar no tratamento da enxaqueca, tá? Não seria muito, eu até poderia citar alguns nomes, eu poderia dizer as classes, de repente, que a gente usa. Até medicações que são usadas para depressão, até como antiepiléticos, a gente acaba usando também para tratar a enxaqueca. Porque, como eu disse anteriormente, eles agem na química do cérebro, na química da dor do cérebro. E aí teriam vários, né? Amitriptilina, nortriptilina, propanolol. Não posso entrar muito em detalhes assim de nome. Até para o pessoal não começar Exatamente. A maioria são controlados. Os que eu falei agora são medicações controladas que só o médico pode prescrever, porque são medicações controladas. Isso é importante que a gente recorde sempre, né, doutora? Uma espécie de cultura brasileira de automedicação. Isso está errado também para dor de cabeça. Totalmente errado. Um problema importante também é o abuso de analgésico. Então, assim, analgésicos comuns que a gente se vê vendidos comumente nas farmácias
Se a pessoa toma mais que 3 dias da semana, a gente sabe que esse hábito de tomar mais do que 3 dias da semana pode gerar o que a gente chama de dor de cabeça de rebote. O organismo ele começa a ficar dependente do analgésico e começa a gerar mais crise, se a pessoa tomar mais que 3 dias da semana. E tem outra questão, né, Neuro? A diferença, existe dor de cabeça e enxaqueca, porque às vezes tem aquela dor de cabeça mais levezinha, aquele incômodo, né, na Exatamente. Cabeça, e tem aquela que te derruba, né, doutora Ana? Com certeza, Existe essa diferença? Como a gente tinha falado no início, na verdade, existem vários tipos de dor de cabeça, né, de crises menos intensas a mais intensas. Mas qualquer uma tem que procurar o especialista? Eu tenho, de vez em quando, né, uma dorzinha de cabeça que está me incomodando. Se se são crises que já te acompanham há um certo tempo, como eu disse anteriormente, não tem nenhum sinal de alarme, não piorou a frequência, não piorou a intensidade, eu não estou sentindo nenhum sintoma neurológico a mais, não teria uma necessidade, pode procurar um clínico geral mesmo. Se surgir incapacidade, as crises são muito intensas, daí o orientado é procurar um neurologista mesmo. Tem que ser um neurologista. 13 horas e 16 minutos em Passo Fundo. Programa A Gente que Pensa e que Faz, 18 graus de temperatura. Você está na Rádio Planalto e pode participar. 3045 2914 9968 730, nosso WhatsApp. Ou também Facebook /AM Planalto. Leonardo, manda um abraço para todos. Marilene também. Ou o Robson também com as suas sempre atualizadas perguntas. Como podemos saber se dores de cabeça podem causar podem ter causa muscular? Consultando o médico e algumas características que o próprio paciente pode trazer para a gente também. Então, assim, a pessoa o tipo de trabalho, às vezes o trabalhador braçal ou a pessoa que faz muita academia, acaba fazendo abdominais de modo incorreto, acaba sobrecarregando a parte da cervical. A pessoa sente geralmente uma dor mais localizada na região do pescoço, quando tem origem muscular. Tá? Então fica localizado, a própria pessoa pode palpar a região cervical e ver que essa região do pescoço está mais endurecida, ela está com uma contratura aumentada. Tá? Às vezes melhora com uma massagem, melhora com uma bolsa de água quente. Então, nesses casos, a gente pensa mais em origem muscular. Mas teria que ter uma avaliação mais completa, com exame físico. 13 horas e 18 minutos a temperatura aqui em... 13 horas e 18 minutos é a hora. Temperatura é 18 graus. Aqui em Passo Fundo. Você está na Rádio Planalto, no programa A Gente que Pensa e que Faz. Um abraço também ao Albano, acompanhando a nossa programação. Saí da rua e estou contigo. Isso aí. Também o Ronaldo, o Moacir. Né? Boa tarde, Neuro. Estou na escuta. Penso que esta fala da doutora tem que levar a sério. A automedicação é muito perigosa. Com certeza, nosso ouvinte aí está com toda a razão. Né? Um abraço, Neri. Um abraço. Tá. Doutora, vamos voltar a falar da dor de cabeça ligada ao cansaço de profissões mais exigentes. O que uma pessoa, por exemplo, imagina um caminhoneiro, um pedreiro, esse pessoal que trabalha com transporte de mudanças, fazem mudanças, e outras profissões mais que pegam no pesado, mecânicos. Como é que eles podem evitar a dor de cabeça? Na verdade, tem que cuidar muito a postura. Nós, desde do modo que a gente senta numa cadeira, a gente geralmente adquire uma postura de modo errado. Então, tem que tentar manter a região da cabeça alinhada com a região do corpo. Não ficar naquela postura curvada que nós acabamos adquirindo até por descanso, às vezes. A gente tem que estar se corrigindo. O ideal seria, pelo menos a cada 2, 3 horas, parar o que está fazendo, descansar, tá? Mobilizar a parte dos ombros, mobilizar a parte do pescoço com movimentos rotatórios, giratórios. Isso aí a pessoa pode fazer em qualquer local. Claro que um caminhoneiro teria que parar o caminhão para fazer isso. Mas pelo menos a postura a pessoa pode cuidar.
tá? A postura errônea que a gente adquire até na frente de um computador, a gente acaba transmitindo toda a tensão que a gente tem para a parte da região dos ombros. Então a pessoa tem que se dar conta que está contraindo a parte dos ombros e tentar relaxar. Então assim, eu digo, tudo é postura. E cuidar, muita contração, a gente acaba contraindo essa parte da cervical, a parte do pescoço e a parte dos ombros. E é aí que ocorrem os erros que ocasionam os tipos de dor de cabeça muscular e as dores de cabeça também de coluna da região mais alta, da região cervical. Que outras profissões a senhora poderia nos citar que elas são delicadas nesse sentido e que podem provocar dores de cabeça? Na verdade, secretárias que ficam muito tempo numa mesma posição, os próprios radialistas que também ficam horas, às vezes, com o seu ouvinte ali numa posição na frente do computador, na frente do telefone. Qualquer profissão, na verdade, até na parte eu que trabalho bastante em hospital, na parte da enfermagem, na parte da fisioterapia. No momento que a gente vai abordar o nosso paciente, fica muito tempo em pé, muito tempo na mesma posição. Então, os locais de trabalho, até as empresas maiores, estão se atentando para isso. Então, não é incomum a gente ver empresas maiores com muitos funcionários, essa parte de ginástica laboral. Então, isso é muito importante, inclusive não só para a parte muscular, de coluna lombar, mas também para as dores de cabeça. Então, é aquele momento que a pessoa acaba relaxando a musculatura e acaba propiciando que não aconteçam esses tipos de dores. Na verdade, qualquer posição, tá? Uma empregada doméstica que fique muito tempo limpando um vidro, qualquer posição a pessoa que fique muito tempo numa posição errônea, numa posição viciosa. Antes, quando falávamos sobre alimentação, a senhora falou que o cérebro reclama conforme o tipo de situação. Especificamente, que orientação a senhora teria alimentação para evitar dor de cabeça? Tem pessoas que, como disse o ouvinte anterior, não sei, podem comer de tudo, podem comer um boi, que não acontece nada. Então, assim, pessoas que têm... Nós preferimos uma picanha. Tá bom, né? Pessoas que têm uma predisposição maior à crise de dor de cabeça, o que tem que evitar? Excesso de bebida alcoólica, excesso de cafeína. A cafeína ela tem um efeito paradoxal. Em pequenas doses, até 2 cafezinhos por dia, ela pode ter até um efeito analgésico. Melhora até a dor de cabeça. O excesso de cafeína, ele tem uma substância que a gente chama de tiramina, que pode desencadear crise no cérebro. Então, excesso de café preto. Alimentos condimentados. Então, assim, pimenta. Pimenta é um bom alimento para temperar, mas o excesso também pode desencadear. Alimentos muito condimentados, embutidos, tá? Que tem salitre. O shoyu, aquele do restaurante chinês, pode desencadear em algumas pessoas enxaqueca. Basicamente, alimentos mais gordurosos, tá? Os queijos, quanto mais amarelos. Então, o queijo prato, geralmente, ele desencadeia muito mais crise do que o queijo mozzarella, que é um queijo mais claro. Então, o queijo, quanto mais amarelo, mais ele tem essa substância que a gente chama de tiramina, e no cérebro pode desencadear crise de dor de cabeça. Isso vale para o excesso de chocolate também. Chocolate também. Excesso de chocolate também. O que não é excesso de chocolate, doutora? Exatamente. O ideal seria uma barrinha pequenininha, uns 50 gramas de chocolate amargo ou meio amargo por dia. Isso é um desserviço para nós. Exatamente. 13 horas e 27 minutos aqui em Passo Fundo, 18 graus a temperatura. Você está na Rádio Planalto AM 730, programa Gente que Pensa e que Faz. Um programa feito com você, para você, junto com você. Para você poder participar, 3045 29 14, 9968 730 0, nosso WhatsApp, ou também Facebook/AM Planalto. Leonardo agradece a sua resposta aí sobre a comida e dor de cabeça. O Pedro diz o seguinte: adoro comidas bem temperadas, me lasquei, também adoro comer chocolate. O que eu faço agora? Seja moderado, né? Eu também, Pedro. Eu tenho enxaqueca também, então eu lhe entendo. Mas para a saúde, não só para a saúde da cabeça, mas como para a saúde do corpo no geral,
é bom que a gente tenha parcimônia, que tenha moderação com todo tipo de alimento gorduroso. E a gente sabe que o chocolate tem muito açúcar e tem muita gordura também. Então, reeducação alimentar é uma coisa importante. Não há uma combinação, olha, eu exagerei no chocolate hoje, vou tomar mais água no final da tarde, alguma coisa assim. A hidratação sempre melhora. A hidratação mais no caso da bebida, adianta. Porque o álcool, ele tem essa característica de desidratar o organismo. Ele libera um hormônio que desidrata o organismo. Não é à toa que a pessoa que bebe demais acaba urinando demais. Né? Depois da 4ª, 5ª cerveja não sai do banheiro. Ou antes mesmo. Não sai da cadeira já. Não sai da cadeira, mas a gente sabe que o pessoal às vezes abusa. Né? Então, assim, a hidratação vale mais no caso do álcool. E tem o contrário, doutora Ana? Tem algum alimento, Neuro, né, que possa auxiliar? Porque também tem aquela questão, né? Quem está com dor de cabeça, às vezes perde até o apetite, né? Tem algum alimento que ajude a melhorar a dor de cabeça, a amenizar? Vamos responder isso depois do intervalo? Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos logo em seguida com Gente que Pensa e que Faz. A Planalto está apresentando Gente que Pensa e que Faz, com Neuro Zamban. (13h32) em Passo Fundo, 18 graus a temperatura. Programa Gente que Pensa e que Faz. Programa feito para você, com você, para a sua tarde, para você debater assuntos que lhe interessam, para você perguntar. 3045 2914, 9968 730, nosso WhatsApp, ou também Facebook/AM Planalto. É muito bom ter a tua companhia. Participe. A Dona Lourdes pergunta: por que os formigamentos nos pés quando a gente tem dor de cabeça? Várias causas, na verdade. A própria dor pode desencadear uma hiperventilação. O que é isso? A pessoa acaba respirando muito rápido. Quando a pessoa respira muito rápido, tipo cachorrinho, que a gente chama, isso pode alterar o pH do sangue, tá? O que pode desencadear formigamentos nos pés, nos braços, ao redor da boca. Existe um outro caso. Pessoas que têm enxaqueca e que antes ou durante a crise podem sentir alterações sensitivas, como formigamento, alteração de sensibilidade. Algumas enxergam às vezes até pontinhos luminosos. A gente chama isso de aura, tá? E dura no máximo 60 minutos e acontece só em pessoas que têm enxaqueca, mas daí seria um subtipo de dor de cabeça que a gente chama de enxaqueca. Os outros tipos, como eu disse anteriormente, podem ser causados pela respiração muito rápida. Toda vez que nós ficamos com dor ou muito ansiosos, respiramos muito rápido e isso pode acontecer. A pessoa até pode desmaiar, pode ter o formigamento, na sequência se sente tonto e depois desmaia. A pergunta do Alisson: existem alimentos que podem prevenir dor de cabeça? Não existe. Na verdade, na crise. Estamos mal, né? Na crise, Alisson, não existe nenhum tipo de alimento que eu possa dizer que possa ser analgésico. Na verdade, o que pode acontecer, se a pessoa está com muita náusea, com muito enjoo durante a crise, às vezes um chazinho de boldo, tá? Um chazinho de carqueja, ele pode aliviar os sintomas do estômago, ali o sintoma da náusea. Mas a crise em si de dor, ela não vai melhorar com essa conduta. Mas no sentido de prevenção, até eu poderia dizer que sim. Se você tiver uma alimentação regrada, rica em verduras, rica em fruta, baixa em gordura, pouco açúcar, aquela alimentação que dificilmente a gente vai acabar seguindo nessa nossa vida mais corrida, isso ajuda a diminuir o número de crises. Tá. Marisa, problemas de articulação da mandíbula, como o bruxismo, podem fazer com que a criança tenha dor de cabeça? Com certeza. O cérebro da criança ele se comporta de modo semelhante ao cérebro do adulto, né? Só que na criança, às vezes, o diagnóstico fica mais difícil, porque a criança não consegue referir pontualmente o que ela está sentindo. Mas assim, toda dor ao abrir a boca, ao mastigar, no cantinho ali entre a mandíbula, a articulação da mandíbula ali na frente da orelha,
Às vezes, só da gente pedir para a pessoa abrir a boca, a gente consegue até sentir um barulhinho. Coloca o dedo na frente do lobo da orelha, ali na região da mandíbula, e pede para abrir e fechar a boca. Se a pessoa sentir uma crepitação, um barulhozinho nessa região, pede para abrir e fechar a boca e coloca a mão no ossinho em cima do osso. Se der algum barulhinho, que a gente chama de crepitação, isso aí pode ser um indício que a pessoa está com uma disfunção da articulação temporomandibular. E daí qual que seria a conduta mais correta? Procurar um dentista, um cirurgião bucomaxilar para usar até uma plaquinha. Essa plaquinha em criança ela é meio complicada de ser usada, porque a criança muitas vezes não usa a placa durante a noite, né? Ela acaba não suportando o uso da placa. Mas no adulto a gente acaba usando para o bruxismo, para a pessoa que também range os dentes à noite. O ranger dentes à noite também causa dor de cabeça. Também, na verdade, são duas coisas diferentes. A pessoa pode ter o que eu falei anteriormente, que é essa disfunção da articulação ali da mandíbula, que é a articulação temporomandibular, e ela pode não ter a disfunção, mas ela pode ter o bruxismo. O bruxismo, daí é só pedir para algum familiar ou para o cônjuge observar quando a pessoa está dormindo. A pessoa literalmente faz barulho, range os dentes. E esse ranger de dentes durante a noite acaba contraindo toda a região da mandíbula, a região do crânio e a região da cervical. E pode ocasionar dores de cabeça que são muito intensas mesmo. 13 horas e 38 minutos aqui em Passo Fundo. 18 graus a temperatura. Programa Gente que Pensa e que Faz. Um programa feito com você, com a sua participação. E hoje com a super agradável companhia de Ana Luísa Brasil Dosa, neurologista, falando tudo sobre dor de cabeça. Olha, você já teve dor de cabeça, eu já tive, o Alisson então vive movido a dor de cabeça, né? Liga para cá, pergunte. Facebook/AM Planalto, 3045-2914, 9968-730, nosso WhatsApp. A Márcia diz o seguinte: minhas dores de cabeça têm origem certa, é só estresse. Com certeza. O estresse é um dos maiores desencadeantes de qualquer tipo de dor de cabeça, tanto do tipo tensional como enxaqueca. Evitar o estresse é o melhor remédio. Com certeza. Com certeza. Muito bem. O Chico diz o seguinte: quem tem bruxismo tem que usar umas plaquinhas especiais que os dentistas fazem para dormir. É isso? Isso mesmo, isso que eu tinha abordado antes. Tem essa plaquinha, algumas pessoas não conseguem se adaptar, mas a maioria dos adultos consegue. A criança que é um pouco mais complicado de se adaptar à plaquinha. E ajuda muito. Sim. Adoro o programa, está muito gostoso. A minha mãe é viciada em analgésicos para dor de cabeça. O que faço com ela, doutora? Ela está sempre com dor de cabeça. A primeira coisa, a senhora deveria agendar uma consulta para sua mãe com um neurologista de preferência. Então, assim, esse hábito do abuso de analgésico não é só da sua mãe. É um hábito que a gente vê de um modo muito frequente na população em geral. Então, o ideal seria, nesse caso, que ela tem dor de cabeça quase todos os dias, seria passar um tratamento preventivo. Tá? Então, existem outras medicações que a gente pode passar, que são medicações que agem na prevenção das crises. Então, esse hábito do abuso de analgésico só vai perpetuar, vai piorar a dor de cabeça da tua mãe. O ideal é que ela use no máximo 3 dias a semana. Se ela estiver tendo crises muito frequentes, tem que procurar um neurologista e tem que fazer o tratamento preventivo. E o tratamento preventivo tem que ser feito no mínimo de 6 meses a 1 ano, com uma medicação de uso contínuo. Francisco, mas que bom que está esse programa. Olha, por causa da sua audiência, obviamente, você merece um programa de boa qualidade. Por isso está aqui a doutora Ana Luísa Brasil Dosa e o Alisson acompanhando o nosso programa e também respondendo todas as nossas perguntas e a sua pergunta. 13 horas e 44 minutos em Passo Fundo, 18 graus a temperatura. Você está na Rádio Planalto, programa Gente que Pensa e que Faz. O Vinícius também na nossa companhia. Olha, doutora. Olá, boa tarde aos debatedores, pessoas que praticam lutas livres e jogadores que cabeceiam a bola de futebol. Podem ter mais chances de serem propensos à dor de cabeça?
Na verdade, daí mais as dores de cabeça musculares, né? Pelo próprio trauma, pelo próprio impacto. Que daí são dores de cabeça que entram como secundárias. Mas, como eu disse, enxaqueca, esses tipos mais comuns que a gente vê no consultório, isso é genético. Não é porque ele vai jogar futebol que ele vai começar a ter crise de enxaqueca. Na verdade, geneticamente, se ele começar a ter crise de enxaqueca, é porque geneticamente ele já estava programado para ter isso, tá? E, na verdade, seria o tipo mais muscular, o tipo mais tensional que o exercício físico pode ocasionar. Pessoas que na verdade, têm um impacto muito grande, esportes que têm um impacto muito grande na região do crânio, como os boxeadores, pode predispor a microsangramentos cerebrais, mas daí teriam que ser impactos muito grandes. Tipo de pugilistas mesmo. Sim. Pode levar até doenças como do tipo Parkinson, isso aí, mas isso aí teria que ser uma batida solene. Uma batida solene e de modo repetitivo ao longo de 10, 20 anos. E daí levaria esses microsangramentos que poderiam levar a problemas crônicos no futuro. Mas daí não dor de cabeça, distúrbio do movimento, tremor, doença de Parkinson, outros tipos. Mas não no caso do futebol, pode ficar tranquilo. A dor de cabeça está associada a outra, por exemplo, como um pré-aviso. Às vezes as pessoas, eu antes de infartar, senti aquela dor de cabeça. Olha, com infarto não tem muita relação. Na verdade, o infarto ele pode dar mais a dor no braço, aquela famosa dor no braço ou no estômago. Desconforto no estômago de uma pessoa de meia idade que nunca teve, pode, às vezes, ser um indicativo aí que a pessoa tá infartando. Não é comum, tá? Mas algumas doenças, sim, doenças infecciosas, né? Principalmente do cérebro, meningite, rinite, outros tipos de infecção, gripes, pneumonia, podem dar dor, cefaleia, dor de cabeça associada. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. Dor de cabeça pode revelar um foco infeccioso no dente? Pode, mas daí a dor fica mais localizada na região mais da face ou na região ali da fronte, ali da testa, tá? A dor de dente dificilmente vai doer o topo da cabeça ou atrás na cabeça. É mais no rosto mesmo, por causa da inervação desse nervo, que é o mesmo nervo que ele supre a parte do dente, ele supre a parte também ali do crânio, da parte da face. Mas daí a dor fica localizada mais na face, não atrás. Muito bem. Excesso de exposição ao sol. O excesso de exposição ao sol, só se for um excesso muito grande, daí pode, por uma hipertermia, pode desencadear daí vários problemas, não só uma insolação que a gente chama, não só dor de cabeça, como queimaduras e até rabdomiólise. O que seria isso? Um aumento do metabolismo do músculo e até um catabolismo, que a gente chama esse músculo, ele começa a ser degradado, tá? Mas isso seria uma insolação, excesso de sol mesmo. O que a gente vê frequentemente é a luminosidade, é o sol desencadeando crise de dor de cabeça nas pessoas que já têm enxaqueca ou que têm dor de cabeça do tipo tensional, como eu tinha dito antes. A luz, a claridade, ela pode estimular o cérebro de quem já tem essa genética aí para crise de dor de cabeça. Vamos à participação direta do ouvinte. Né? Boa tarde, quem está falando? Boa tarde, padre. É o Glaudemar, tudo bom? Fala, Glaudemar. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, assim, quem tem um contato com produtos químicos, tipo gasolina, óleo diesel, óleos, graxa, ele, no caso, ele entra na corrente sanguínea, né? Isso aí também implica, no caso, da alteração da pressão da pessoa. Valeu, Glaudemar. Obrigado pela tua pergunta, hein? Obrigada. Esses solventes, esses materiais mais voláteis que a gente acaba inalando, eles podem desencadear dor de cabeça, tá? No cérebro, eles são irritativos. Eles vão nessa área do tronco cerebral onde estimula a dor e pode ocasionar, tá? Mesmo a pessoa não tendo enxaqueca, não tendo genética para nada, pode ocasionar. Claro que uma exposição esporádica não vai dar nenhum problema a longo prazo. Tá? É por isso a importância de usar os protetores. A pessoa que vive constantemente exposta a solventes, a materiais químicos, tem que usar o equipamento de proteção individual, que é obrigatório. O mesmo vale para mecânicos? Para mecânicos também. Daí existem vários outros tipos de intoxicação. Intoxicação por chumbo, por
intoxicação por chumbo, por outros tipos de dissolventes de tintas, que eles podem dar alguns tipos de intoxicação, mas daí a manifestação não seria nem dor de cabeça. Seriam outros tipos. A pessoa pode começar a ficar deprimida, pode ter alteração de comportamento, pode começar a ter tremor. Então, são outras manifestações que não só a dor de cabeça. São manifestações de intoxicação. Muito bem, vamos a um último intervalo comercial do nosso programa. Voltamos logo em seguida, então sim, para a parte final do nosso programa, com a agradável companhia da doutora Ana Luísa Brasil Dossa, né, falando sobre dor de cabeça. A Planalto está apresentando Gente que Pensa e que Faz, com Neurozamban. 13h52 em Passo Fundo, 18 graus a temperatura. Você está na Rádio Planalto com a agradável companhia da doutora Ana Luísa Brasil Dosa, falando sobre dor de cabeça. Aí o ouvinte volta a bateria, doutora. Então é isto, minha mãe sempre lidou com formol. E quando ela respirava daquele cheiro, ela dizia que parecia que a dor de cabeça... que a cabeça dela abria. Exatamente. A sua mãe estava tendo um efeito que algumas pessoas têm inspirando o formol. Isso pode acontecer. Ela também devia usar um equipamento de proteção. Exatamente. Muito bem. Isso aí. 13h53 aqui em Passo Fundo. Doutora, excesso de roupas e dor de cabeça. Usa excesso de roupas, pessoas que usam um casaco, 2. Se o corpo começar a esquentar muito, se a pessoa começar a sentir o corpo muito quente, pode desencadear a crise, né? Pelo calor. Qualquer estímulo excessivo de calor ou de frio pode desencadear a crise de dor de cabeça. Então, o ideal seria usar a roupa na medida ideal, que é meio difícil aqui com o nosso clima. A gente acorda com o inverno e às vezes à tarde. Se está com pouca roupa, sabe que daí sente frio. Se está com muita roupa, é excesso de calor. Com certeza, exatamente. Meio termo aí. Tá. O Paulo pergunta o seguinte, olha, e jogo de futebol, até quando eu posso jogar, quanto tempo eu devo jogar futebol para não sentir dor de cabeça? A primeira dúvida é assim, tem pessoas que podem jogar 4, 5 horas, 6 horas, se for um atleta, e pode não sentir dor de cabeça nenhuma. Agora, se ele já tem alguns tipos de enxaqueca, elas são desencadeadas pelo exercício físico. Tá? Então, assim, às vezes subir e descer a escada já pode desencadear a crise. Então, de repente, pode ser o exemplo do Paulo. Não só com o futebol ele vai ter dor de cabeça, como qualquer outro tipo de exercício físico. É uma característica de algumas pessoas que têm enxaqueca. Então, eu não tenho como estipular para ele, seria até ele cansar, até ele começar a sentir dor, né? Ele tem que estipular mais ou menos isso. Mas tem pessoas que podem jogar durante horas que não vão sentir absolutamente nada. Também é importante que ele tenha um bom preparo físico. Exatamente. Às vezes a pessoa não sente dor de cabeça nenhuma, mas começa a desidratar, o coração pode ter algum problema cardíaco que não saiba e pode ter outros problemas, né? Então, na verdade, é importante que a pessoa tenha um preparo físico e principalmente a pessoa se hidrate durante o exercício físico, tá? Isso é importantíssimo, vale para o futebol, porque no futebol o gasto calórico é muito grande e é frequente acontecer a desidratação. Então, a alimentação, a hidratação, o alongamento antes de começar a partida de futebol e no final da partida também. Volume alto. Né, a gente tem o hábito hoje de ouvir música, né? Música alta, shows, quando se vai em show que tem um volume muito alto, dentro do carro, né, Neuro? Às vezes você sai e parece um zumbido, né? Exatamente. Fica o zumbido no ouvido. Isso aí também pode desencadear... O barulho pode desencadear crise, principalmente nas pessoas que têm enxaqueca. Então, o barulho, a luz, a luminosidade e alguns tipos de cheiro específicos. Perfume. Tem pessoas que são intolerantes ao perfume. Chega um perfume doce, um perfume diferente, na hora acaba desencadeando uma crise. Então, seria um estímulo, vamos colocar assim, semelhante ao que seria do formol, assim. Então, algumas pessoas têm essa sensibilidade e realmente pode acabar tendo uma crise. Né? Isso vale também para o barulho. O barulho que a gente fica sentindo depois, esse zumbido, indica que, na verdade, provavelmente você começou a ter algum dano na parte das células da audição.
Então, esse hábito que nós temos e que a modernidade tem de escutar as coisas muito altas, não é um hábito saudável. Tá? Isso a longo prazo leva à perda auditiva e a própria perda auditiva leva ao zumbido crônico, que também é um problemão que chega aí no consultório médico e que é de muito difícil tratamento. O zumbido, o chiado no ouvido, crônico, de modo crônico. Muito bem. 13 horas e 57 minutos aqui em Passum, 18 graus de temperatura. Você está na Rádio Planalto e nós chegamos ao final do nosso programa, doutora. Parecia que ia demorar tanto, né? Estava ótimo, muito obrigada. Do que a senhora não falou e gostaria de falar? De repente, do aneurisma ali, que a gente ia abordar alguma coisinha. Um minuto então, ainda. assim, aneurisma, geralmente, ele não dói. As pessoas chegam, eu tô com dor e eu tenho um aneurisma. Na verdade, o aneurisma, geralmente, ele dói quando ele rompe, tá? Então, dificilmente, um aneurisma, ele vai dar dor de cabeça crônica, a não ser que ele seja um aneurisma gigante, que é uma pergunta que, frequentemente, as pessoas acabam trazendo para o consultório. Então, infelizmente, a primeira manifestação, às vezes, num aneurisma é a dor de cabeça, que é explosiva e muitas vezes é fatal. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, Neuro. Muito obrigado, ouvintes.